Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje são dia 11 de novembro de 2016, uma sexta-feira. Estou entrando aqui antes do mercado abrir, porque o dia ontem foi bastante tenso, várias ações aí da minha carteira acabaram perdendo, ainda bem que ela conseguiu recuperar. E eu queria dizer para todos vocês o seguinte, que se a pessoa não está preparada para essas quedas repentinas, bruscas, notícias que acontecem, se ela ficou preocupada ontem, tá? No caso, isso, se ela pensou em vender as ações, que ela analisou com calma, com frieza e viu que eram boas, se ela achou que não valia a pena ficar com elas, se ela teve um pânico na hora, qualquer coisa desse tipo, se ela teve medo de perder aquele dinheiro, eu acho que ela devia repensar o investimento dela em ações, tá? E isso acontece, é do jogo, eu imagino que vai recuperar logo, talvez até hoje ainda sinta um pouco, mas acontece isso, entendeu? Se a gente pegar aí até nesse ano mesmo já tiveram vários dias de queda assim bem brusca. Hoje nós vamos falar de CVC, se vale a pena ou não. Ela saiu o resultado dela há pouco tempo atrás, no dia 3 do 11, e vamos dar uma olhada nela. Bom, a CVC, para quem não sabe, é aquela empresa que é uma agência de viagens grande, que tem mais de 1.000 lojas espalhadas no Brasil todo, que vende pacotes turísticos, domésticos, internacionais, cruzeiros, serviços, dentre outros, hospedagens em hotéis, serviços de seguro de viagem, etc. Então vamos ver como é que está o lucro líquido dela ao longo do tempo. A gente vê que o lucro líquido dela ficou mais ou menos aqui, ó, com um certo problema, e depois daqui em 2013 para frente ele começou a crescer, tá? O segundo trimestre, o terceiro trimestre, aqui eu peço até para que vocês não olhem tanto dessa forma, porque quando a gente anualiza um segundo trimestre, um primeiro semestre, a gente está pegando o primeiro e o segundo trimestre multiplicando por 2, onde o principal lucro dessa empresa ela está focado no quarto trimestre. Então, se a gente pegar o quarto trimestre de 2015, por exemplo, e jogar aqui no de 2016, já estaria aqui o lucro acima de 200 milhões, tá? E aí o CAGR seria maior ainda. Se a gente pegar aqui a receita operacional líquida, a gente vê que ela também, tá, de 2013 para frente, começa a crescer bastante. Mesmo assim, do início para lá é 13,19% crescimento, daqui para frente é quase 17 também, igual aquele lucro que a gente viu anteriormente. Então a gente vê que é uma empresa que está conseguindo crescer o lucro e a receita junto. A margem líquida, que é aquela mesma questão do lucro do primeiro quadro. Se a gente pegar o lucro do quarto trimestre e jogar aqui em vez do anualizado, a gente vai chegar aqui num valor acima dos 200 milhões, que vai dar em torno dos mesmos 20% que ela vinha conseguindo aqui. Então, quer dizer, é uma empresa que conseguiu subir a margem líquida dela um pouco. Tá? Aqui embaixo estão os valores. Mas é o que eu falei, o segundo trimestre e terceiro trimestre estão anualizados, ao invés de pegar o quarto trimestre de 2015, por exemplo. E aqui está um dos motivos que ela conseguiu crescer, tá? A empresa, rapidamente, vamos falar, ela tem no ativo dela, tá? Nos bens e direitos dela, ela tem contas a receber, ou seja, pessoas que compraram já pacotes turísticos ou passagens ou qualquer coisa nesse sentido e que ainda não pagaram. E ela tem adiantamento a fornecedores. Quando uma pessoa compra um pacote, ela pega e paga o hotel, paga a empresa aérea, paga a empresa do cruzeiro, e ela tem isso como ativo, o que ela vai ter para receber dos clientes e o que ela já pagou para os fornecedores. Enquanto isso, no passivo, ela tem quanto falta pagar para os fornecedores e quanto ela vendeu antecipadamente de pacotes.
Se, por exemplo, uma pessoa compra e paga antecipadamente, paga à vista, ou as parcelas que ela pagou antes, por exemplo, agora do pacote de carnaval, todas as parcelas que ela pagou antecipadamente gera um passivo para a empresa, porque a empresa vai ter que prestar o serviço e ela já recebeu o dinheiro ou parte do dinheiro. E aí o que acontece? A gente vê que em 2012, justamente naquele ano que ela teve aquele lucro líquido baixíssimo, ela tinha o passivo nessas duas pontas maior do que o ativo nessas duas pontas. Depois que ela conseguiu inverter isso, e cada vez está invertendo mais, a gente vê que essa boca está abrindo aqui, ela tem conseguido lucros cada vez maiores. Então, o que ela tem para receber dos clientes é maior do que o que ela tem para pagar em termos de passagens, de hotéis, de todos os serviços que ela prestou. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui não existe um indicador, mas é a sensibilidade dessa empresa. As pessoas várias vezes elas me perguntam, tá, como é que faz para analisar cada empresa, não sei o que. Isso a gente vai pegando com a experiência, a gente analisa várias empresas, então a gente vai vendo qual é o ponto-chave de cada uma. Esse é um dos pontos-chaves, por exemplo, de CVC. E é um dos pontos que está me fazendo olhar para ela com mais atenção agora. E aqui a gente vê o retorno sobre o patrimônio líquido, que a gente já fez um vídeo sobre isso. Logo lá no início está patrimônio líquido e seus indicadores. A gente vê que tem uma certa quedazinha aqui no retorno sobre patrimônio líquido, mas aqui o interessante é que está começando a subir de novo. Agora vamos entrar, tá, nas informações contábeis, nas demonstrações desse último período do terceiro trimestre. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando você abre informações contábeis intermediárias, está escrito não auditadas. É um dos motivos que me faz, talvez, não colocar tanto dinheiro em CVC. Entendeu? Eu sei que as informações só são auditadas as financeiras padronizadas do quarto trimestre, de fechamento do ano. Eu não sei por que a empresa faz isso, mas enfim. O que acontece? A revisão dela é assinada pela Ernst Young, que já é uma coisa boa, já é melhor do que nada, mas a administração é que é responsável pela elaboração das informações contábeis. Não que eu ache que esteja errado, mas seria mais transparente que tivesse auditado. Então vamos ver reservas e receitas líquidas. O que acontece aqui é o seguinte: a empresa ela recebe um valor grande. Tá? Vamos supor que você reserve um pacote agora para ir para Disney no Carnaval ou no Ano Novo. Aí você paga lá para a empresa um valor grande, vamos supor, R$ 20.000. Só que a empresa CVC ela tem que pagar todos os fornecedores. Ela não fica com R$ 20.000, ela fica com R$ 2.000, R$ 2.500, que é a parte que cabe a ela. É como se fosse a comissão dela, porque ela é uma agência de turismo. Então aqui a gente vê, tá, o que é a reserva confirmada, é o valor que ela recebe total. Tá? Então a gente vê que na CVC 4 bilhões e 44 milhões foi a reserva confirmada total. E receita líquida de venda é 606 milhões. Mas o que importa para a gente é essa margem líquida aqui. Ela recebe 16,1% das reservas confirmadas. Enquanto isso, na Submarinos Viagem e na Rex Tour Advance, que são coligadas dela, ela só ganha 6,8%. Então, o que acontece? Aqui tem uma chance de crescimento, a Submarino Viagem já acabou de ser comprada pelo grupo CVC, e eu imagino que ela vai conseguir crescer aqui, igual a gente vê aqui, que já subiu de 6,3% para 6,8%, do 9 meses de 2015 para 9 meses de 2016. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. A gente tem aqui a receita líquida de vendas, 771 milhões, que a gente vai ver mais para frente. Lucro líquido ajustado de 136. Ó, margem sobre o lucro líquido subindo de 15,7% para 17,7%.
Só o terceiro trimestre, 20,2%, que chegava naquela margem que a gente tinha falado lá no início, que eu falei que era em torno de 20%. Aqui é o retorno sobre o capital investido, que está dando um pouco menor, mas também não é muito relevante. Então vamos lá. É uma coisa que é bem interessante, tá? As empresas que elas conseguem manter a rentabilidade delas, elas conseguem crescer na crise. E como a gente está vendo, a CVC é uma dessas empresas, ela consegue manter a rentabilidade dela. Então ela está conseguindo abrir lojas na crise, igual a gente viu no último vídeo de Raia Drogasil também, que está conseguindo. E a gente vê aqui que eles já estão com 1.064 lojas, adicionaram 60 lojas nesses 9 meses de 2016, 110 lojas nos últimos 12 meses. Além disso, tem iniciativas para captar novos fluxos de receitas, tais como seguros, ingressos, aluguel de carro, city tour, e isso já resultou em um aumento de 12% nos últimos anos. Aqui a gente vê que já teve uma recuperação do segmento internacional. Tá? Na verdade, a gente não consegue ver isso aqui 100%, mas no primeiro trimestre tinha tido uma queda, no segundo trimestre uma estabilidade, agora no terceiro já aumentou. A gente vê aqui que nos 9 meses de 2015, o segmento internacional gerou receita de 210 milhões bruta e agora 258 milhões. Então, mesmo com a mudança aí de dólar, de câmbio, essa volatilidade tão grande que faz as pessoas talvez não comprarem passagens internacionais, mesmo com a crise aqui no Brasil, as pessoas estão consumindo passagens da CVC e outros serviços também. Aqui tem um pequeno problema, que é o aumento da provisão de devedores duvidosos. A gente vê aqui que a contas a receber da CVC subiu de 1 bilhão e 430 para 1 bilhão e 807 milhões. E subiu provisão de liquidação duvidosa de 35 milhões para 55 milhões. Se a gente fizer essa conta 35 dividido por 1.400, 55 por 1,8, a gente vai ver que subiu de 2,5 para um pouco mais de 3%. E isso aqui era o principal ponto que eu estava esperando para poder entrar talvez na empresa, tá? A saída do controlador, porque tinha um controlador, esses dois fundos aqui, tá? Que o pessoal fala que é o fundo Carlyle, o FIP-BTC e o FIP-GJP, você vê que eles tinham em 31 de dezembro, um tinha 60 milhões de ações, outro tinha 32 milhões de ações. Aí até 30 de setembro eles já tinham vendido 2/3 dessa operação e agora eles terminaram de vender o outro terço que faltava. Então a empresa agora ela está muito mais pulverizada, tem um float muito melhor, que a gente chama. E aí a análise da empresa atual, ela pode parecer que está um pouco esticada, tá? O preço sobre lucro, aqui 18,15, com aquele problema que eu falei lá, que eu estou fazendo o terceiro trimestre anualizado. Se pegar o dados do quarto trimestre de 2015 e jogar aqui, seria 16 aqui, tá? A gente, e o lucro por ação seria 1,53. Eu imagino, acredito na recuperação até o índice aqui de 6,30 do preço sobre valor patrimonial, porque o ROI aqui está elevado, 27,7, está tendo um crescimento. O lucro também está crescendo, se der esse 1,53 no final do ano e continuar crescendo 17% em um ano, chega nesse 1,83 e chegando nesse índice a gente pode imaginar um R$33 aí. E eu acho que isso seria interessante. Então eu estou incluindo aqueles 5% que falta na nossa carteira. Vocês veem que é uma opção aqui que tem um upside menor do que as outras, tá? Que não é tão assim atrativo a ponto de eu poder explodir, disparar, mas é uma ótima empresa. E aqui, tá, eu estou mostrando como é que está a carteira. Tem um
Um destaque para fazer aqui em relação ao título, caiu muito de ontem para hoje. Aqui abriu uma oportunidade enorme de voltar a comprar título IPCA tão longo dessa forma, com taxa acima de 6% ao ano. Se eu tivesse hoje dinheiro, tá? Se eu puder fazer um aporte mensal, eu hoje faria nesse IPCA mais 2035, porque ele caiu realmente demais de ontem para hoje. Tá? Itaúsa abriu também compra boa aqui, porque ela caiu bem de 9,50 para 8,82, está bem em cima de uma resistência. A Vale andou muito legal também, a Ser devolveu o que ela tinha subido nesses primeiros dias. E é isso, acho que a carteira está indo bem. E aqui eu estou fazendo de um jeito que tiveram algumas pessoas que me pediram, que eu estou imaginando uma carteira de 100 mil reais. Aqui no caso eu gastei 100.018 para formular carteira. Tá botando aqueles percentuais iniciais de 30%, 15, 10, 10, 5 e 30%. A gente chegou nessas quantidades de ações, então eu estou imaginando aqui que realmente uma pessoa comprou essas quantidades nesse total aqui. E mesmo com essa queda brusca de ontem, mesmo assim a carteira ainda está dando 3% em mais ou menos um mês e uma semana da primeira indicação. E eu acho que está bem interessante, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria que vocês indicassem. Eu estou vendo que as pessoas estão gostando do canal. E compartilhassem também os vídeos. Assinassem lá no Facebook também e dessem o like aí embaixo. Qualquer coisa pode mandar comentário ou se não escrever para dica de hoje 7@gmail.com. Meu nome é Daniel Nigri, queria desejar aí um bom dia para todo mundo. Abraços.